Vamos lá. Leonardo, queria que você falasse da escolha inicial, né, pela escalação com 3 zagueiros. Era um esquema que o Coritiba não vinha utilizando, e também já aproveitar e perguntar do sistema defensivo, se é algo que preocupa vocês, já que foram 9 gols sofridos nos últimos 3 jogos. Boa noite, tudo bem? A escolha dos 3 zagueiros vem em cima de um pouquinho do que a gente analisa em relação ao Fortaleza. Nós teríamos ali no início, na nossa construção, um 3 contra 2, conseguiríamos superar essa linha, e a partir de então a gente teria uma porção de vantagens bem posicionada, por fora, por dentro. A ideia era que a gente tivesse o controle da construção ofensiva desde baixo, para que a gente conseguisse furar o 4-4-2 bem ajustado do Fortaleza. A outra pergunta, desculpa. Olha, eu acho que o sistema defensivo é sempre um ponto de atenção, sempre. Se a gente for olhar a maioria das ligas de alto nível do mundo, os times que são campeões, às vezes têm o seu melhor ataque, mas quase certeza que eles têm a melhor defesa. Então, com certeza, é um ponto de atenção para a gente, até para que a gente fique mais consistente defensivamente, passe mais confiança para os nossos jogadores e consiga aí sim ir um pouquinho mais leve para frente. De nada. Ok, tá bom? Beleza. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como que foi essa preparação, né, de um time que começa a semana com um treinador, aí um auxiliar comanda treinos durante a semana até a sua chegada, o Zago ontem já participando, observando também, como é que foi unir tudo isso para colocar um time em campo, e se dentro disso, né, o que você viu de organização da equipe, se esteve da forma como vocês imaginavam? Olha, é sempre difícil, né? Eu acho que a gente vai ouvir a maioria dos treinadores das comissões técnicas falando em tempo para trabalhar, em conjunto, em a gente se conhecer dentro de campo, não precisar olhar para jogar. Então, sempre quando a gente não tem esse tempo, é possível que a gente espera dificuldade, né? Agora, o que é muito importante a gente pontuar aqui é como nos receberam, é fundamental, como passaram as informações que a gente precisava. Então, a gente está trabalhando desde o início da semana nesse sentido. Por quê? Porque o staff do Coritiba foi aberto para nos receber, nós tivemos todas as informações necessárias. O trabalho aqui com o Nascimento, com o Leomir e todo o staff do clube foi excelente, integrado desde sempre, mesmo que não presencialmente. E aí a gente chega com 2 sessões de treino, o Antônio um pouquinho depois, por uma questão de logística. Ou seja, em resumo, é difícil, é muito difícil. Mesmo assim, não faz com que a gente não tente algo melhor. A comunicação foi ótima, a gente entendeu bem o clube, os nossos jogadores. Infelizmente, o que a gente precisava, que era o resultado, não foi bom. Então, a semana boa, só que ela precisava ter terminado com um resultado bom. Leonardo, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Com relação ao vestiário no momento, né, após uma partida dessa, 3-0. Aliás, a equipe novamente perdeu de 3-0 no Campeonato Brasileiro. E agora vai ter uma semana complicada, vai ter um jogo decisivo contra o Sport Recife, no próximo sábado já tem também o São Paulo. Como preparar o psicológico dos atletas para essas decisões que terão? Eu acho que, obviamente, é um vestiário triste, né? Muito triste, chateado, ferido, para todos nós, para os atletas, para o staff, para nós, comissão técnica. Agora, a única oportunidade, possibilidade, chance da gente mudar isso é quarta-feira voltar classificado. Esse é o nosso caminho. Então, nós não temos tempo para sentir o vestiário do jogo de hoje. Estamos lamentando, é triste, dói para todo mundo, para a nossa torcida principalmente, a gente respeita isso. Agora, quarta-feira é decisão. Então, se eu puder escolher, eu não consigo escolher olhar para o que passou. Eu preciso escolher para o que vem pela frente. E o que vem pela frente é grande, é difícil e é de suma importância para o clube. Leonardo, você comentou há pouco que tiveram praticamente 2 dias de trabalho até a partida de hoje. Para a partida contra o Sport, são mais 2 atividades praticamente. Como fazer para poder corrigir as falhas de hoje, principalmente no setor defensivo da equipe? A falta de tempo nos exige a busca por outras estratégias, né? Então, de novo, a gente vai dialogar muito, a gente vai conversar muito, a gente vai ouvir muito os jogadores, são eles que precisam ser ouvidos, a gente precisa entender como eles estão lá, e utilizar de todas as ferramentas que a gente tem. Utilizar da nossa organização de clube, da nossa capacidade de recuperar os nossos jogadores de uma maneira impressionante, conversar, mostrar, analisar,
conversar de novo, mostrar de novo, corrigir, é só esse o caminho. E para quarta-feira a gente vai chegar forte como a gente tem que chegar. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Você explicou a situação dos 3 zagueiros, mas também hoje no ataque o time jogou sem centroavante ali, sem um centroavante de ofício, camisa 9, que o Rodrigo Pinho só entrou no segundo tempo, quando você justamente abriu mão do esquema com 3 zagueiros. Esse esquema sem um centroavante de ofício, foi algo pensando só no Fortaleza ou algo que o Coritiba pode aplicar nos próximos jogos também? Eu acho que se a gente falar sem centroavante, a gente pode aprofundar no tema. A verdade é que a gente tinha 2 homens ali tentando a profundidade o tempo inteiro, tendo a capacidade de segurar a linha de 4 defensiva do Fortaleza, para que a gente pudesse atacar pelos lados, para que a gente pudesse ter jogador entre linhas e para que a gente pudesse ter volume de jogo dentro da área deles. Agora, se é um jogador de referência, se não é, acho que isso é muito amplo para a gente falar. O Manga pode muito fazer, o Pinho pode muito fazer, o Potker, qualquer um de nós pode muito fazer. Basta que a gente tenha comportamento para isso. Então, se a gente ficar na nomenclatura de um homem de área ou do não homem de área, talvez a gente reduza muito o que é. Talvez o que a gente busque é posicionamento, comportamento e tem que estar na área. Seja com 2 abertos e um centroavante, seja com 2 em cima, 2 abertos e 2 no meio. O que a gente precisa é de comportamento. O desenho dentro de campo aí é uma situação um pouquinho mais superficial que vai de estratégia. Então, se vamos ter de novo ou não, depende do que a gente analisar, depende do que a gente entender como melhor para o Coritiba hoje. Leonardo, boa noite. Tudo bem? Boa Quando noite. há uma troca no comando técnico é que as coisas não estavam tão certas, né? Então chega agora a comissão técnica de vocês, do Antônio Carlos Zago, e depois do terceiro gol ali, naturalmente a torcida se revoltou, né? A gente ouviu gritos de vergonha. De que maneira esse termômetro da torcida pode atrapalhar esse início de trabalho de vocês que vem com ideias novas e que largam em tese do zero com uma página em branco para se escrever? Atrapalha esse começo? A torcida do Coxa não vai atrapalhar nunca a gente. Nunca, nunca. A gente não pode, hipótese alguma, flertar com esse tema. O que a gente precisa é se conectar com a nossa torcida. Ela está machucada, a gente sabe disso. Acho que não existe muito a gente chegar do zero ou não. O que importa é como o nosso torcedor está se sentindo, como os meus jogadores lá, os jogadores nossos, do Zago, meu, estão se sentindo. Então, do zero a gente não chega. A gente talvez tenha chegado agora só, mas a carga vem desde janeiro. E eu não posso, e nós não vamos nunca entender que eles podem atrapalhar. Eles estão lá, apoiaram a gente o jogo todo e, obviamente, depois do terceiro gol, machucados, cobraram como tem que ser. Então, vai da gente agora se conectar com eles. O Couto é uma arma, a minha torcida é uma arma, nossa torcida é o tempo inteiro nossa, como foi no ano passado. A gente precisa disso e a gente deve isso para eles, né? A gente, como instituição, está devendo isso para eles. Vamos em frente. Leonardo, boa noite. Você já citou ali a questão do tempo, que agora vai ser mais uma semana, né, com viagem, jogo decisivo, depois outro jogo próximo, então serão poucos treinos para essas 2 partidas. Já citou que vai precisar de encontrar algumas soluções, mas dentro da ideia do que vocês encontraram já, do que vinha sendo trabalhado, muda muito a forma como vocês pensam ou acredita que esses ajustes não significarão uma ruptura tão grande do que vinha sendo feito para os ajustes da equipe? Olha, eu acho que mudar sempre muda, né? Cada treinador, cada comissão técnica tem a sua vivência, tem a sua experiência, tem suas crenças também, é um pouco disso. Nosso processo vai um pouco nesse sentido, são escolhas que o Zago vai ter, que a nossa comissão vai levar em frente, então mudança sempre tem, sempre tem. E, como você pontuou, as coisas precisam mudar, a gente precisa mudar a situação que a gente está vivendo. O que eu acho que é importante pontuar é que também foram feitas coisas boas. A gente vai trazer essas coisas boas que foram feitas, manter essas coisas boas, tentar ter um olho cirúrgico para corrigir o que não foi feito e contar com uma coisa importante que é a experiência do nosso treinador. Nesse momento, a gente não consegue muito ir para campo, mas a gente tem aqui conosco um comandante que viveu altíssimo nível, tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Então a gente vai contar com essa experiência também, com essa possibilidade de conversa, de abertura, de tranquilidade e com convicção que a gente vai reverter. Leonardo, boa noite. Tudo então, bem, vocês boa tiveram noite. pouco tempo, né, de trabalho antes desse jogo, a nova comissão, você chegando com o Zago. Queria saber como é que foi esse primeiro contato com os jogadores, os primeiros trabalhos, essa mudança de metodologia, como é que eles assimilaram a ideia, agora que vai ter também pouco tempo, né, antes do jogo com o Sport, como é que foi esse início, assim, conhecendo o elenco do Coritiba?
A recepção que nós tivemos aqui em Curitiba foi espetacular, desde antes da gente chegar. E não foi diferente com os jogadores. Agora, obviamente, os jogadores estão machucados também. Todos estamos, né? Agora, o que eu posso te afirmar com certeza, a gente foi bem recebido, a gente foi olhado no olho, a gente sabe exatamente o que a gente precisa entregar, seja por parte da diretoria, seja por parte da torcida, dos nossos jogadores. Agora, nós precisamos de tempo para trabalhar, é o normal, só que a recepção deles para a gente foi a melhor possível. Quando eu estou um pouquinho machucado, receber ajuda é importante. É isso que a gente vai tentar juntar uma coisa com a outra. O Coxa tá chamando. Seja sócio.